Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos aprender a calcular a concentração de H3O+, em uma solução de uma base forte, que é o NaOH diluída, ou seja, na concentração de 0,02 mol, sendo que na situação nós possuímos o valor do pH, do meio. Então, essa solução que nós iremos encontrar para o cálculo da H3O+, nós optamos por fazer de duas maneiras. Os dois caminhos te levam ao mesmo resultado. Então vamos lá. Primeira forma que você pode calcular é da seguinte maneira. Você inicialmente precisa saber que o NaOH é uma base forte, ele é um sólido, que quando posto em água ele se dissocia completamente, gerando Na+, mais aquoso mais OH- aquoso, tá? Então essa é a reação que você tem. Como ela é completa, não há de se falar em equilíbrio nesse processo de dissociação. Tá, mas você deve lembrar que a solução aquosa, a água pura, ela tem um processo de autoprotólise ou autoionização. Vamos adotar a autoprotólise. Então, no meio, incessantemente, em equilíbrio, há a seguinte reação. H2O, tá? Se autoprotonando, gerando H3O+, aquoso. Lembrando, a água aqui é líquido, ela é o solvente, mais OH- aquoso, tá? Essa reação de autoprotólise da água, ela possui uma constante associada, porque ela é um equilíbrio, ela é uma reação parcial, ou seja, uma pequena fração de moléculas de água se autoprotonam, gerando um equilíbrio. E essa constante é conhecida como um kW. Esse kW, ele é tabelado. Então, o kW tem um valor já conhecido, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, é o valor do kW, tá? Então, para efeito de cálculo e conceito também, por o fato da água ser um solvente dissociar muito pouco, então aqui nós tratamos como uma constante. A concentração de água líquida, ou seja, não dissociada, é praticamente constante, não muda, devido a uma fração muito pequena dessa dissociação. Então, neste caso, vamos escrever a constante de autoprotólise da água, que é o kW, vai ser igual à concentração do H3O+ no meio, vezes a concentração do OH- no meio. Então, é isso que nós precisamos saber. Lembrando que a concentração de OH- advinda do NaOH nós já conhecemos, que é 0,02 mol por litro, é dado na questão. Então, neste caso aqui, a priori seria a somatória da concentração de OH- advindo do hidróxido de sódio mais a concentração advinda da autoprotólise da água. Só que, se você fizer essa soma vai resultar praticamente só na concentração advinda do hidróxido de sódio. Então, para protocolo, vamos lá. Então, vamos calcular aqui. Então, o valor do kW é 1 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Vai ser igual à concentração de H3O+, que nós procuramos, tá? Vezes, agora aqui eu posso somar. Tá? É conhecida a concentração de OH- e de H3O+ proveniente só da água. Então, você pode se fazer na sua calculadora a somatória de 0,02 mais 1 vezes 10 a menos 7, tá? Tudo isso aqui é mol por litro. Então, você vai somar e você vai ver que vai dar 0,02, praticamente, devido ao valor de 1 vezes 10 a menos 7 ser muito pequeno. Então, assim sendo, eu posso reescrever, rearranjar aqui minha equação. Fica H3O+, agora fica igual a 1 vezes 10
a menos 14 dividido por 0,02, porque a somatória lá você vai ver que, mol por litro, né? Você vai ver que vai dar 0,02. Então, a concentração de H3O+ aqui no meio, tá? Concentração de H3O+ aqui no meio vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 13 mol por litro. Então, essa é a concentração de H3O+ em uma solução contendo 0,02 mol por litro de hidróxido de sódio. Essa é a primeira forma. A segunda forma que você pode calcular ainda é mais simples ainda. Tá? Você vai utilizar, ao invés da concentração, você vai utilizar o valor do pH que foi dado na questão. Então, a segunda forma de calcular a concentração de H3O+ numa solução de NaOH 0,02 mol por litro, você utiliza só o valor do pH. Então, você deve lembrar que o pH é igual a menos o log da concentração de H3O+ no meio. O valor do pH você tem, tá? Mas eu vou só completar aqui, rearranjar a equação, de modo que a minha concentração de H3O+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos o valor do pH que foi me fornecido na questão. Então, assim fica a concentração de H3O+ no meio, tá? Vai ser igual a 10 elevado ao valor do pH que foi 12,30, né? Menos 12,30. O valor que você vai encontrar aqui vai ser exatamente esse aqui, ó. Vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 13 mol por litro, tá? Então, são duas maneiras de resolver esse mesmo problema aqui. As duas situações, você alcança o mesmo resultado.